Vamos falar de Vasco. Thiago Sampaio, empresário de Fernando, foi taxativo. Ele não vem para o Vasco. Vamos falar também sobre fazer um flashback do ano. Foi um ano sofrível, foi um ano que a gente esperava ficar no passado, mas no final deu tudo certo. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Tchau! E salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Feliz ano novo! 1º de janeiro, já estamos em 2024, um ano que promete muito, é ano de reafirmação do Vasco. Temos um presidente novo que vai tomar posse no dia 22, que é o Pedrinho. Embora ele vai ser praticamente um telespectador, né, já que a associação só tem 30% da SAF. Mas ele, inclusive, foi uma promessa de campanha dele tentar ser ouvido pela 77. Mas, bom, o ano começou o Vasco disputando o Florida Cup, jogou contra o River Plate, que perdeu de 3-0, e contra o Inter de Miami, que venceu 3-0, e foi contra o Inter de Miami que o Ivan fez uma defesaça, que a torcida se apaixonou. Fez um coraçãozinho, igual o Diego Kelly, quando viu o personagem da Cameron Diaz do Máscara. Fez um coração pelos olhos e a língua praticamente virando tapete. E aí veio o Léo Jardim, a torcida começou a implicar com o Léo Jardim, porque o Léo Jardim, ele não é um goleiro elástico. Ele tem como um diferencial dele posicionamento. Ele me lembra muito, guardado devidas proporções, claro, o Tafarel. Calma, deixa eu chegar lá. Quando antes de eu ser jornalista, quando eu ainda havia 100% no áudio, né, pela rádio, eu gostava de ouvir debates esportivos. E o falecido Luiz Mendes era comentarista da Tupi, tinha aquele Roda em Jogo, ele conversava, também participava, também o falecido Loureiro Neto. Acho que deve ter um baita de debate esportivo lá no Além. O Luiz Mendes, o Loureiro Neto, e tinha outros comentaristas lá também. Era 1997, o ano do nosso tricampeonato brasileiro. O Tafarel voltou, e hoje ele tinha retornado para o Atlético Mineiro. E sempre houve muitas críticas ao Tafarel, ainda ele era titular da seleção brasileira. E o Luiz Mendes falou uma coisa que eu acho que depois todo mundo refletiu, viu a importância do Tafarel. Eu acho hoje o Tafarel, ainda refletindo hoje, que todos os goleiros que eu vi passar pela seleção brasileira, não vi o Félix, não vi o Gilmar, campeão de 51, 58, 62, mas dos que eu vi, o Tafarel, o melhor goleiro que passou pela seleção em todos os tempos. E ele não era um goleiro também elástico. E o Luiz Mendes falou sobre isso justamente quando questionaram a falta de elasticidade do Tafarel. E falou de um debate que ele teve com um jornalista inglês, não lembro se foi na Copa de 1990 ou foi de 94. Até entrou detalhes, como eles comunicaram que o Luiz Mendes não fala inglês, nem o cara falava português, mas ambos falavam espanhol. E o jornalista inglês chegou para ele e falou: o seu goleiro é o que o melhor se posiciona no mundo. Quer ver só? Fica atrás do Tafarel. Ele se posiciona tão bem que parece que todos os chutes são em cima dele.
ele, alguns meses, observou e viu realmente que o Tafarel, né, tinha como definição esse senso de colocação. E o Léo Jardim é um goleiro assim também. Né? Tu não vê que ele faz pontes espetaculares, ele não era desse tipo de goleiro. Mas ele se posiciona tão bem embaixo da trave, que parece que todos os chutes são em cima dele. Toma um gol do meio campo, do Cano, durante o Carioca. Beleza, qual goleiro que não falha nenhuma vez na vida também? Não existe goleiro infalável, não tem. E, enfim, depois disso, o Léo Jardim assumiu a titularidade do gol. E no estadual, o Vasco superou os times pequenos. A obrigação dos 4 grandes é superar os times pequenos. Mas não teve chance nenhuma na semifinal contra o Flamengo. Tomou 12 gols nesse período. E ninguém vai esquecer dos gols que o Capasso, que estreava, praticamente deu passe para o Pedro. Depois, no jogo de volta, o Capasso fez gol, mas, e, aliás, no ano de 2023, o Vasco só venceu o Flamengo uma vez, que foi ainda na fase de classificação, 1-0 gol do Pumita Rodrigues. Foi eliminado da semifinal do Campeonato Carioca. Esses dias já estávamos preocupados com um time muito novo, com o Campeonato Brasileiro. E eu lembro de ter questionado o então técnico Maurício Barbieri sobre se o Vasco não ia procurar no mercado com jogadores mais experientes. Ele citou o Léo, citou o Léo Jardim, citou o Alex Teixeira, como se não se precisasse mais. Começou o Campeonato Brasileiro com uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. O resultado. Empatou com o Fluminense na segunda rodada normal. Veio a eliminação para o ABC. E de lá para cá o time teve ainda um empate 2-2 com o Palmeiras. Depois o time entrou numa campanha horrorosa. A ponto de quase terminando o primeiro turno, está na penúltima colocação com apenas 9 pontos. E pior que tudo, no meio disso, o Vasco perde o Flamengo de 4-1, sendo que tomou 4 gols do primeiro tempo. Foi para o vestiário, perderam de 4-0. Imaginava-se que Maurício Barbieri não iria nem para o vestiário, né? Nada ficou. E o Maurício, antes dessa goleada, o Flamengo, o Vasco perdeu para o Santos Januário. E parece ser ironia do destino até, que o Maurício Barbieri tentou se explicar a derrota, dizendo o seguinte: olha só, o Vasco está acostumado a cair. O Santos nunca foi rebaixado. Eu acho que teria evitado a goleada vergonhosa para o maior rival se tivesse demitido o Maurício Barbieri dali. Depois dessa declaração. A ironia é que acabou o Santos sendo rebaixado. E veio o Ramon Dias, aí chegou o Medel, chegou um pouquinho antes do Ramon, inclusive. Chegou o Paulinho, chegou o Sete, praticamente remontou um time novo, que fez essa arrancada que o próprio Paulo Braz, depois demitido, se orgulha como fosse feito dele em campanha de G7 no retorno que salvou o Vasco. E acabou se salvando na última rodada. Foi uma vibração de alívio, não de felicidade, de alívio. Embora o Paulo Braz hoje vibra como se fosse um clube sensacional, filho. Mas
muito pouco, uma torcida sofrível, que está cansada só de dar amor e não se ter esse amor correspondido pelo time. Ela quer como prova de amor correspondido títulos. Desculpem, junte a isso. Pelo menos aparentemente, um pouco caso que essa se satisfaz. Tudo que a gente espera agora com uma nova diretoria, embora tenha só 30% das ações da empresa Vasco SA, é fazer que a 77 entenda que é o Vasco. O Vasco vai ganhar campeonato esse ano, não sei, mas pelo menos não sofre. Eu achava que esse ano a gente não iria ganhar, mas ficaria brigando pela Sul-Americana, lá no meio da tabela. Para esse ano, 2024, já sonha com coisa maior. Mas a gente perdeu tanto tempo, mas tanto tempo. Maurício Barbieri, que o ano foi perdido, que esse ano, em 2024, a gente fazer o que não fez em 2023. Mas espero sim que a gente seja campeão. Mas se não for campeão, pelo menos não fazer essa torcida sofrer, eu estou ok para 2025, liga para o título. É só para não deixar nesse 1º de janeiro vocês sem conteúdo. E para encerrar o nosso Despertar Vascaíno, desse 1º de janeiro, que aliás, Deus não paga nada, é de graça. Se inscrevam, curtem, ajude ao nosso canal, ajude ao nosso trabalho, sempre feito com amor, ao Vasco e à Fórmula 1. Curta, ative o sininho, compartilhe, comentem, que aqui a galera tem moral, aqui todos serviço bom. E para encerrar nosso boa noite, conferir com o pessoal de Bragantino, porque tem uma página que deve até confundir os torcedores, como se o Vasco e o Bragantino ainda estivessem em negociação, que não tivesse fechado o reempréstimo do Bruno Processo. Bom, o reempréstimo está acertado, o Vasco vai pagar 1 milhão ao Bragantino, e ainda reduziu o valor do passe fixado, se o Vasco querer comprar o jogador no final de um ano, que estava a 5 milhões para 3 milhões. Você vê o poder de presunção e negociação do Alexandre Matos, que dá pelo resultado, só dessa negociação é melhor que palavra. Então é isso, galera. Até o nosso dia de hoje, o resumo do dia do Vasco. Ainda mais.